A gente deduziu essa equação, então, para a teoria do complexo ativado, certo? Usando o tratamento termodinâmico, e a gente chegou à conclusão que essa primeira parte da equação equivale ao fator pré-exponencial de Arrhenius, e o ΔH equivale à energia de ativação da equação de Arrhenius, certo? Então a gente tem um valor para K1, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre a constante de Planck. A gente chegou nisso daí. O que eu falei de relance para vocês no vídeo, mas eu quero reforçar aqui, é que esse tratamento que a gente fez, esse tratamento termodinâmico que a gente fez, é o suficiente para a gente agora, tá? Mas eu preciso que vocês saibam que ele é um tratamento super simplificado, tá? Ele é um tratamento que vocês vão encontrar, que é o tratamento que foi feito no livro do Marro, certo? Ele é um tratamento bem simplificado que ele desconsidera a pequena diferença que existe entre a entalpia e a energia de ativação. Elas não são exatamente iguais. Para a gente chegar exatamente no valor da diferença entre a entalpia e a energia de ativação, a gente precisa fazer um outro tratamento que eu vou mostrar para vocês agora. Mas o meu objetivo de mostrar isso para vocês é só mostrar que as diferenças que a gente encontra quando a gente faz um tratamento mais completo, um pouco mais complexo, a diferença no valor que a gente enxerga no final é muito pequena em relação ao valor que a gente obtém se a gente usa esse tratamento mais simplificado, tá? Nesse tratamento mais simplificado, a gente tem alguns fatores que acabam entrando na entropia. O valor da entropia dá um pouquinho maior do que deveria ser e a entropia dá um pouquinho menor do que deveria ser, tá? A gente vai fazer a dedução, não é nada muito difícil, mas eu vou mostrar para vocês. Mas o meu objetivo é mostrar para vocês que esse tratamento simplificado, ele é suficiente para a gente, tá bom? Então vamos lá. Antes disso, eu troquei a ordem dos slides. Antes disso, naquele tratamento que a gente fez, que é o tratamento simplificado, eu recebi uma pergunta por e-mail, que acho que foi do André, sobre análise dimensional, a questão das unidades do fator pré-exponencial, tá? E por que a gente usa o Joule nos parâmetros termodinâmicos. Ele ficou em dúvida se a gente não teria que fazer a conversão do fator pré-exponencial e da constante para metro cúbico por causa do Joule. E eu quero mostrar para vocês que não, tá? A gente não fez essa análise dimensional, mas se vocês resolverem colocar as unidades, vocês vão perceber que do jeito que ficou no vídeo, a gente não consegue fazer bater a unidade da constante K com o resto da equação, tá bom? Mas deixa eu explicar para vocês que isso, na verdade, é porque a gente simplifica na hora de escrever a nossa constante de equilíbrio. Todo mundo lembra que, na verdade, a constante de equilíbrio não tem unidade, certo? Não tem unidade, mas ela não tem unidade porque todas as concentrações que a gente coloca na equação do equilíbrio, a gente divide pelo que a gente chama de concentração padrão, que é 1 mol por litro, tá? Então, todas as concentrações a gente divide por 1 mol por litro e aí a gente acaba cancelando todas as unidades e é assim que a gente fica com a constante de equilíbrio adimensional, certo? Então, se a gente usar essa concentração padrão na hora de calcular, na verdade o que a gente quer desse equilíbrio aqui é a concentração da espécie do complexo ativado. Então, se a gente usar isso daqui para calcular isso daqui, a gente vê que a concentração de espécie do complexo ativado, na verdade, ela tem 1 mol por litro aqui embaixo, tá? Então, a constante de equilíbrio é a concentração do complexo ativado sobre a concentração de A vezes a concentração de B, só que todo mundo aqui dividido por C, tá? Eu cancelo um com o outro, sobra um ainda, certo? Que fica aqui em cima junto com com a concentração do complexo ativado, e quando a gente isola isso daqui, eu fico com essa expressão para a expressão 1. Então, eu tenho, em vez de eu ter só o K, constante de equilíbrio vezes a concentração de A vezes a concentração de B, eu tenho constante de equilíbrio sobre C vezes a concentração de A vezes a concentração de B. E quando a gente leva isso ao longo do nosso tratamento termodinâmico, a parte termodinâmica que a gente já sabia, o ΔG, a gente chega exatamente no mesmo valor, tá? Então, a gente sabe que o ΔG padrão é menos a RT ln de K, a gente chega no valor da nossa constante do K igual a E elevado a menos ΔG sobre RT, certo?
O ΔG, ΔH menos C, ΔS, tem até aqui tudo certo. A gente vai deduzindo da mesma forma que a gente fez no vídeo, até que a gente chega na expressão para constante de equilíbrio, E elevado a menos ΔHRT, E elevado a ΔS sobre R. A segunda etapa é muito rápida, que é essa daqui. Então, a volta a gente pode desconsiderar, porque não é um equilíbrio, e a equação de velocidade vai ser K1 vezes a concentração do complexo ativado, e é essa equação 3. E aí a gente substitui nessa equação aqui esse valor que a gente obteve para concentração do complexo ativado. E aí que começa a mudar. Então, a velocidade que era K1, constante de equilíbrio, concentração de A vezes a concentração de B, fica K1 constante de equilíbrio sobre C, velocidade de A vezes a velocidade de B. E isso daqui é a nossa constante de velocidade. Então, o que eu tinha antes, que K era K1 vezes a constante de equilíbrio, agora K é igual a K1 constante de equilíbrio sobre C. Muito bem, e agora se a gente substitui, então, essa equação na 4, a gente chega na equação de K, então K vai ser K1 sobre C, E elevado a ΔS sobre R, E elevado a menos ΔH sobre RT. O ΔH equivale à energia de ativação, e isso daqui tudo vira o fator para exponencial, tá? Então, com isso, porque qual que é a importância da gente ter isso em mente? Certo? Se a gente lembrar, então, que o K1 é a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre a constante de Planck, se a gente substituir esse valor aqui nessa equação, e aqui eu só fiz uma análise dimensional, colocando as unidades, a gente vê, então, que K, decímetro cúbico, mol menos 1, segundo a menos 1, vai ser igual a constante de Boltzmann, que é Joule por Kelvin, vezes a temperatura, que é Kelvin, sobre constante de Planck, que é Joule vezes segundo, vezes a concentração, que é mol por litro. Então, aqui a gente consegue cancelar todas as unidades. E elevado a ΔS, que é Joule por Kelvin mol, sobre R, que é Joule por Kelvin mol, corta todo mundo. E elevado a menos ΔH, que é Joule por mol, sobre R, Joule por Kelvin mol, vezes a temperatura, que é Kelvin. E a gente consegue cancelar todas as unidades e mostra que essa equação é dimensionalmente homogênea. Tá? Qual a questão? E como a constante de equilíbrio ela é adimensional, a gente normalmente esquece de expressar essa concentração padrão para chegar no valor dela. A gente simplesmente coloca a concentração para facilitar a nossa vida. E a gente acabou trazendo isso para cá, eu acabei trazendo isso para cá, e não mostrando a concentração padrão para vocês. E se a gente... Intuitivamente a gente sabe que as unidades se cancelam, mas sem colocar a concentração padrão aí, a gente não consegue demonstrar isso, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês com relação à análise dimensional, certo? Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é esse tratamento termodinâmico um pouquinho mais complexo que a gente pode fazer para o nosso sistema. Então, partindo da equação de Arrhenius, se a gente tira o Ln de todo mundo, Ln de K vai ser Ln de A menos energia de ativação sobre RT, e se eu derivar isso daqui em dt, então eu tenho dln de K dt vai ser energia de ativação sobre RT ao quadrado, certo? Então, isso daqui é zero, acabei não colocando. Isso daqui, a derivada de ln de A vai ser zero, porque a ln de A é ln de uma constante, então a derivada disso daqui vai ser zero, e a derivada de energia de ativação sobre RT vai ser energia de ativação sobre RT ao quadrado, tá? Ou se a gente fizer essa derivada em 1 sobre T, a gente chega em menos energia de ativação sobre R, certo? Então, isso é um dos tratamentos que a gente consegue fazer, a primeira equação que a gente tem. E aí a gente volta para a nossa equação de K, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre a constante de Planck, vezes a constante de equilíbrio. Se eu tirar o Ln de todo mundo, eu vou ter, então, Ln de K é Ln da constante de Planck, constante de Boltzmann sobre a constante de Planck, mais Ln de T, mais Ln de K, tá? Isso daqui é zero. A derivada disso daqui é zero, aliás. Então, derivando de todo mundo, eu vou ter dln de K dt. Isso daqui é zero. dln de T sobre dt mais dln de K dt. dln de K dt é o que a gente conhece como isócora de Van 't Hoff. Então, dln de K dt é igual a delta da energia interna sobre RT ao quadrado. Então, a gente já pode usar isso daí tudo para colocar na nossa equação. dln de T dt é 1 sobre T, tá? Então, dln de K dt é 1 sobre T mais delta E sobre RT ao quadrado.
E aí a gente consegue igualar essas duas equações e chega então que 1 sobre T delta E sobre RT ao quadrado é igual a energia de ativação sobre RT ao quadrado. Por que nos interessa isso? Porque eu consigo continuar o tratamento matemático aqui, a gente chega que a energia de ativação vai ser RT mais delta E. E eu vou chamar isso aqui de equação 1. A gente conhece a relação entre a energia interna e a entalpia, H igual a E mais PV, delta H vai ser delta E mais delta PV. Se eu estiver trabalhando em processo a pressão constante, o delta H vai ser delta E mais P delta V, porque o delta P vai ser zero. E na formação do complexo ativado, o delta H do complexo ativado vai ser delta E do complexo ativado mais P delta V do complexo ativado. E esse delta V é a diferença de volume entre reagente e complexo ativado em condição padrão. Gente, não se esqueçam que no complexo ativado a gente tem uma única espécie. Todas as espécies que vão reagir para formar o reagente, elas se encontram no complexo ativado e formam uma única espécie. Então, se eu tiver uma reação unimolecular, o complexo ativado tem uma espécie. Se eu tiver uma reação bimolecular, o complexo ativado tem uma espécie. E assim por diante. Tá? Trimolecular, o complexo ativado tem uma espécie. Porque quando todas as espécies que vão reagir naquela etapa se encontram para enfraquecer algumas ligações e começar a formar outras. Certo? Então, eu sei que no complexo ativado o número de espécies que eu tenho é 1. Então, o número de mols, né, independente de quantos mols eu saio, da molecularidade da minha espécie, vai chegar em 1. Tá bom? Bom, e para os gases a gente consegue, a partir disso daí, saber o volume. Então, para uma reação em fase gasosa, a gente sabe que PV é igual a nRT. Então, P delta V vai ser igual a delta R, a delta N RT. Delta N, o número de mols. Tá? E aí era sobre exatamente isso que a gente estava falando. Então, para uma reação unimolecular, que eu tenho uma única espécie para formar o complexo ativado, o meu delta N vai ser igual a zero. Tá? Porque eu tenho 1 para 1, 1 menos 1, 0. Então, P delta V vai ser igual a 0 RT. O meu P delta V vai ser 0 e eu substituo isso daqui aqui. Eu tenho que o delta H vai ser igual à energia interna do sistema. E aí a gente consegue reescrever a equação 1 e chega que a energia de ativação vai ser RT mais delta H, ou isolando o delta H é a energia de ativação menos RT. Certo? Essa informação é importante. Lembrando, então, da nossa equação, K igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre H, E elevado a delta S sobre R, E elevado a menos delta H sobre RT. Agora, se a gente substituir o delta H aqui nessa equação, a gente tem constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre Planck, E elevado a delta S sobre R, menos E elevado a menos a energia de ativação menos RT sobre RT. E separando isso, a gente tem, então, que K vai ser igual a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre constante de Planck, E elevado a delta S sobre R, E elevado a menos a energia de ativação sobre RT, E elevado a 1. Então, essa é a equação, é a expressão para se determinar o valor de K em reações unimoleculares em fase gasosa. Muito bem. Em fase condensada, que é em solução, mesmo que a gente tenha variação do número de mols entre reagente e complexo ativado, a variação de volume do sistema é muito próxima de zero. Por quê? Porque em fase condensada, as espécies elas já estão muito próximas e o volume ocupado pelos reagentes e pelos produtos já é um volume muito próximo do volume ocupado só pelos átomos. Então, por mais que a gente saia... No estado gasoso, quando a gente sai de 1 mol e vai para 2 mols, como as moléculas estão em movimento e elas se espalham para ocupar o volume que tiver disponível, a gente dobra de volume, mas em fase condensada, não. Então, em fase condensada, o volume de uma espécie condensada é muito próximo do volume dos átomos ocupados, né? Do volume que os átomos da espécie ocupam. Então, como o número de átomos não muda, o volume também não muda muito, mesmo que a gente mude o número de espécies, de tipos de moléculas, digamos assim, né? No nosso sistema. Então, se ΔV vai ser igual a zero, a gente vai conseguir chegar na mesma equação para a fase condensada. Tá? Então, essa equação aqui que a gente deduziu para reações unimoleculares em fase gasosa, ela também é válida para reações em fase condensada, certo? Em solução. E aí, a gente
consegue deduzir também para reações com molecularidade N, certo? Lembrando que quando a gente fala em molecularidade N, a gente está falando de reações de unimoleculares, bimoleculares no máximo, trimoleculares. Com mais de com uma molecularidade maior do que 3, ou seja, mais do que 3 espécies se encontrando para formar o complexo ativado, já começa a ficar muito, muito improvável. Se a molecularidade 3 já é difícil, 4 então é praticamente impossível. É bastante improvável de acontecer. Mas enfim, a gente consegue generalizar a equação, a dedução da equação, se a gente trabalhar com molecularidade N, então o delta N vai ser 1, que é a única espécie presente no complexo ativado, menos N, que é o número de espécies que se encontrou para formar o complexo ativado, né? A molecularidade. O P delta V, então, vai ser delta N RT, que vai ser 1 menos N RT. Se eu substituir isso aqui na minha equação, então, energia de ativação RT mais delta H menos P delta V, RT mais delta H menos 1 menos NRT, e aí a gente chega aqui, a energia de ativação vai ser delta H mais NRT, sendo N a molecularidade, ou delta H é a energia de ativação menos NRT, tá? E aí, se a gente substituir isso aqui na nossa equação, a gente tem então que K é a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre a constante de Planck, E elevado a N, em vez de ser E elevado a 1, E elevado a delta S sobre R, E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Isso aqui tudo fica o nosso complexo ativado, lembrando que a gente não usou na nossa dedução, mas se a gente tivesse colocado lá no começo, a nossa concentração padrão ela chegaria aqui, então a gente tem que lembrar que a concentração padrão está aqui na nossa equação, e comparando com a equação que a gente tinha deduzido anteriormente, a gente vê então que a diferença está aqui, aqui era ΔH e aqui a energia de ativação, aqui era K1 E elevado a ΔS sobre R, aqui a gente tem K1, né, o KBT sobre H, E elevado a N e ΔS sobre R. Então a gente tem esse fator E elevado a N a mais na nossa expressão para a constante de equilíbrio K, tá? Bom, feito isso, se a gente usar o nosso exemplo da aula para calcular, que pede para a gente calcular o fator pré-exponencial ΔH, ΔS e ΔG, a gente calculou tudo usando o nosso tratamento termodinâmico simplificado. Se a gente refizer o cálculo usando esse tratamento termodinâmico, vamos ver as diferenças. Então, para calcular A não tem diferença nenhuma, a gente chega no mesmo valor de A, partindo da equação de Arrhenius, então a gente chega nesse mesmo valor. A hora que a gente começa a querer calcular o valor dos parâmetros termodinâmicos é que a coisa complica. A gente já igualou direto a energia de ativação com a entalpia no caso anterior, mas aqui a gente precisa calcular o ΔH, energia de ativação menos NRT. O ΔH, então, substituindo os valores de energia de ativação, N, que no enunciado fala que é uma reação de ordem 2, e a gente assume que é ordem 2 porque duas espécies se encontram para formar um complexo ativado nesse caso. Então, a gente tem N igual a 2, R, 8,314 joule por Kelvin mol, vezes a temperatura, 673,15. O ΔH, então, vai ser igual a 138,8 kJ por mol. A gente tinha no exercício anterior chegado em 150 kJ por mol, que é o mesmo valor da energia de ativação. Tá? Então, tem uma diferença, mas vejam que não é uma diferença gritante, não é muito grande entre os dois valores. Para calcular o ΔS, então, a gente tem que colocar o E elevado a N aqui. Antes a gente usou só K1, E elevado a ΔS sobre R, calculando, usando, então, E elevado a N. A nossa expressão, tirando o LN de tudo, fica LN de A igual a LN de K, mais ΔS sobre R mais 2, certo? Fazendo as substituições aqui, a gente chega, então, que ΔS sobre 8,314 vai ser igual a 23,05 menos 30,07 menos 2. E a gente chega que o ΔS vai ser menos 76,66 joule por Kelvin mol, e a gente tinha chegado em menos 60,04 joule por Kelvin mol quando a gente usou o tratamento simplificado. Também tem uma diferença, mas também não é uma diferença muito grande.
Enfim, se a gente for calcular o ΔG, a gente usa esses dois valores e a gente vai chegar que o ΔG é 190,41 kJ por mol, que é exatamente o mesmo valor que a gente chegou no tratamento anterior. Então, não dá diferença nenhuma no ΔG, tá bom? Bom, pessoal, é isso. O que eu queria mostrar para vocês é que tem um tratamento mais elaborado, tratamento termodinâmico mais elaborado, que pode ser feito para o sistema, mas a gente não fez, eu também não vou cobrar isso de vocês, porque ele é um pouquinho mais chato na parte matemática, naquelas derivadas todas, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês saibam é que essa aproximação que a gente faz para o nosso nível aqui é suficiente, mas se a gente quiser complicar, sempre tem como, né? E lembrando, esse tratamento termodinâmico, ele é um tratamento mais complexo do que o simplificado que eu mostrei para vocês no vídeo, mas ainda assim tem como complicar ainda mais, porque a gente consegue colocar todas as variáveis termodinâmicas de probabilidade estatística dentro da entropia e colocar os graus de liberdade, de vibração, de giro, tudo, e a gente consegue ir separando isso daí cada vez mais, e os valores vão ficando cada vez mais próximos dos valores obtidos experimentalmente, tá? Então, a complexidade do tratamento vai até onde a gente tiver vontade de ir, tá bom? Mas, para nós, o primeiro tratamento, que é o mais simplificado, é suficiente, certo? Bom, cansei, era isso que eu queria falar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Quando a professora menciona não temos tempo, é devido ao EAD, a estrutura do curso, é a estrutura do curso. Não se esqueçam que o curso é eletroquímica e cinética, e a gente precisa entrar na parte de eletroquímica. Se eu continuar, eu daria para dar o curso inteirinho só de cinética, mas não dá. Dentro da nossa ementa não cabe, tá bom? Não é o EAD, não. A gente está certinho exatamente com o curso que eu estaria presencial. Não precisa se preocupar com relação a isso, Eric.